De volta com o Educador Entrevista, a gente fala um pouquinho de Batatais Futebol Clube, aqui na companhia do Dr. Eduardo Lombardi. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. É uma honra novamente vir nessa casa que a gente tem com tanto carinho. Também aqui na companhia do Altair Mourão. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Obrigado, Luciano, por mais esse espaço aqui para a gente poder falar de Batatais Futebol Clube. Bom, tivemos aí, né, uma série de ações e de notícias, inclusive com posse de diretoria, né, um trâmite até um pouquinho tortuoso, né, doutor, no seguinte sentido de uma disputa ali entre as chapas, até que chega aí o site da federação e está lá, né, um problema aí estabelecido. Primeiro vamos narrar, né, para quem está nos assistindo, o que aconteceu. Tá bom. Né, Vamos... que impediu aí que a gente chegou nesse problema legal aí do Batatais. Tá, nós temos... Vamos estabelecer por fases, vamos colocar assim, ou situações. A minha história com o Batatais é muito antiga, fui criado a um quarteirão do campo, gosto muito do Batatais, sou um torcedor, embora não futebolística, mas eu acho que o esporte tem que fazer parte da nossa vida. E a gente acompanhava até uma certa distância as atividades do clube nesses últimos anos. Eu fui vice-presidente com o Arlindo, que era presidente na época, isso há 20 anos atrás. Então nós temos um carinho muito grande por isso. Quando eu fui convidado, e é aí que eu quero começar, porque eu voltei a trabalhar com o Batatais a partir da eleição do presidente André. Até então eu estava, vamos colocar assim, à distância, acompanhando o que estava acontecendo, onde ele foi eleito presidente e me convidou para verificar as questões, principalmente jurídicas, de funcionamento, da regularidade das atividades do Batatais. Foi quando, me deparei com uma triste realidade de quando foi mandar para registro a ata de eleição dele, o cartório simplesmente devolveu. Com a máxima razão, doutor Luciano, o oficial registrador, é de uma competência fantástica, de anos de estudo, é um estudioso, Então, nós temos que, 99% que ele nos orienta, nós temos que acatar. Nesse sentido, o que deveria acontecer? O que o estatuto da associação preza? Que você tem de 4 em 4 anos fazer uma eleição do Conselho Deliberativo. Esse Conselho Deliberativo, uma vez eleito, ele faz a eleição da diretoria executiva. Uhum. O que ocorreu? Nós apuramos que em 2021, N razões, não foi convocada a eleição do Conselho Deliberativo. Não foi nem convocada. Não é que não teve a eleição, não foi convocada a eleição. Esse mesmo Conselho de 2017 até 2021, ele fez uma eleição da nova diretoria. Uhum. Vamos colocar assim, pulando uma etapa. Então, a diretoria de 2022 e 2023 foi eleita pelo Conselho de 2017, onde nós estamos apurando qual que é a regularidade disso. Por quê? Porque foi uma diretoria eleita por um Conselho Deliberativo que estaria com o mandato encerrando. Qual que é a regra? Elege-se o Conselho e o Conselho elege a diretoria executiva. Houve só a eleição da diretoria executiva e ela ficou por 2 anos. No final do ano passado foram convocadas eleições para o Conselho Deliberativo e para a diretoria. Ocorre que, no direito, no sistema registrário do país, tem que ter uma continuidade. Não pode pular nenhum tipo de fase ou etapa. Uhum. Com esse pulo de 2017, a partir daí, 2021 para 2023, entende-se que foi quebrado a corrente. Qual que é a única solução possível para isso? A nomeação de um administrador provisório. Até se regulamentar esse período. Até se regularizar esse período. Por quê? Esse período, ele interrompeu a cadeia de comando, vamos colocar assim.
de direção. Então, aquela eleição do Conselho Deliberativo do final do ano passado, a eleição da diretoria, a meu ver, estão todas nulas, como que inexistentes. Então, o Batatais hoje está sem uma direção. O que o presidente André fez? Ele não podia deixar o Batatais parado. Mesmo ele sendo eleito de fato e não de direito, ele não poderia deixar essa situação continuar. Essa situação de que continuar sujeitado. Então foi aí que ele nos procurou. Nós verificamos o caso, entramos com um pedido, e é um assunto até que bem conhecido por mim, porque nós já fizemos isso em todos os centros comunitários alguns anos atrás. A Secretaria de Assistência Social requisitou o jurídico da Prefeitura, quando eu estava lá na Procuradoria, e nós fizemos esse pedido em nome das pessoas que estavam cuidando dos centros comunitários para se regularizar a situação. Qual que é a função do administrador? Além de provisório, que o nome próprio fala de provisório, ele tem a responsabilidade em gerir a situação do clube em todos os aspectos, principalmente convocando novas eleições. Então, o que o presidente André, se tudo caminhar da maneira que está, vai fazer? Não só as atividades diárias, mas também convocar eleições para o Conselho, convocar eleições, que o Conselho faça as eleições da diretoria, que eu acho que vem de encontro com um pedido anterior, até um terceiro interessado que existe aí, da chefe adversária, eu não sei, ou mesma coisa assim, que ele tem interesse em que seja anulado aquela votação, etc, etc. Eu entendo que não tem que ser anulado porque está nulo. Se você não pode registrar, não nasceu. Então, aquelas eleições não são nem necessárias anularem. O que nós precisamos fazer agora, e depois de estudar isso, nós ingressamos no Poder Judiciário aqui com um pedido de administrador provisório. Foi para o despacho da juíza, etc. Ela pediu alguns documentos, nós enviamos. Nesse meio tempo, entrou um terceiro interessado pedindo para não fazer isso, para que não fizesse a nomeação de um administrador provisório, mas não apresentou nenhuma alternativa viável, e o Batatais não pode ficar sem. Acéfalo, vamos colocar assim, não somos camarões para... Então, a diretoria pediu à juíza que se concedesse. Por quê? Porque nós estávamos na iminência essa semana. Nós passamos um sufoco muito grande, porque nós já tínhamos saído do profissional. Se a gente perdesse a categoria de base, que são 300 famílias, 300 crianças, fora todo mundo que vai assistir, então envolve toda uma relação com a cidade. Então, você interromperia uma tradição de futebol. Tudo bem que a gente não vai participar do profissional, mas nós temos grandes talentos, jovens, garotos, crianças, que se vão disputar, e essa história do Batatais não se interrompe, vamos colocar, por falta de administração. Isso a gente não podia permitir. Então, nós solicitamos, junto à doutora Maristera, a juíza encarregada do caso, responsável pelo processo, foi onde ela autorizou, ela deferiu a nomeação provisória do presidente André Tofetti para que ele fizesse essa inscrição junto à federação. Por quê? Porque a federação também não aceitou a diretoria sem registro, o que ela fez com razão. A minha preocupação é o que vai acontecer a partir de agora com esses últimos 2 anos. Porque se chegar ao ponto de entender-se que quando aquele conselho, que tinha que eleger outro conselho, não elegeu, elegeu diretoria, se essa diretoria, se ela tem, vamos chamar de competência, para gerir e para atuar e para representar o Batatais Futebol Clube perante a federação. Porque se ela não tiver, nós estamos com um problema sério de... Você entendeu? Então,
O que vai acontecer nesses últimos 2 anos? O Batatais foi punido, o Batatais, a gente estava vendo lá só em multa, tem uma fortuna de multas que tomou por indisciplina, por irregularidades, por não sei o que, mas ela aceitou. Se a diretoria também não é válida, vamos colocar assim, esses 2 anos nós vamos ter que... Mas não é para agora. O que nós temos agora é que falar que o Batatais, graças a Deus, vai fazer inscrição para a categoria de base. Isso, graças ao Poder Judiciário e ao esforço do presidente André, nós conseguimos essa definição. Agora, a questão do esporte que vai fazer, nós temos o nosso amigo Mourão aqui que vai falar que está pronto para falar sobre o esporte em si. Agora eu converso também um pouquinho com o Walter Mourão. Mourão, né, resolvida essa primeira fase, legal? Né, a gente sabe que tem um chão ainda para se colocar a casa em ordem, Exato. né? Se tem aí a questão do registro, pelo menos para as categorias de base, não é? Com esse fôlego agora, como é que vocês estão pensando em trabalhar? Exatamente, né? A gente vem correndo contra o tempo já, como o Dr. Luiz Lombardi falou, né? Que infelizmente a gente pegou o Batatais numa situação bem precária, né? E os mais prejudicados em tudo isso são principalmente os atletas da cidade, né? Da categoria de base. Infelizmente a gente teve de fora do profissional, do sub-20, sub-15 e sub-17, pelo tempo, né? Que não deu tempo de fazer toda a documentação. Agora a gente está correndo atrás aí para fazer o registro aí de todo o pessoal da categoria de base do 11, do 12, do 13 e do 14, e creio eu que vai dar tudo certo. Perfeito. E aí era um trabalho, né, que já estava engatilhado, a gente já vê aí o trabalho com a base sendo feito há um bom tempo, não é? Sim. Mas agora com uma tranquilidade de você poder, de fato, buscar um apoio, né, buscar patrocinadores aí, porque sabe que, de fato, vai estar no campeonato. Exatamente, né? O trabalho já vem sendo feito pelo Jean e pelo Rafinha, das categorias de base do 14 até o 11, né? Já vem há um bom tempo fazendo um grande trabalho, o Rafinha e o Jean, até um abraço para eles, né? E a gente já havia começado o trabalho com o pessoal do Sub-20, né? E as categorias de base, pensando que a gente poderia já competir no Sub-20, né? Tivemos que dar essa pausa agora por enquanto, mas já vamos voltar já no mês que vem, se Deus quiser, que o intuito nosso agora de competição é a Taça São Paulo de Futebol Júnior, né? O Batatais Futebol Clube já foi vice-campeão da taça, né? Então, estamos aí com um grande parceiro aí, que o Bernardo esteve até aqui com você já. Então, nosso intuito agora, o foco principal... vamos dizer assim, já pensando em 2024, o primeiro campeonato do ano é a Taça São Paulo. E está tudo muito bem encaminhado. Muito bom. Doutor Lombardi aqui, não é? O Igor perguntando a respeito dessa pendência legal, não é? Aí ele perguntando exatamente isso. Tá, você tem uma intervenção, um gestor provisório. Como é que se resolve esse período de vacância que você teve, né? Ou não se resolve, se faz novas eleições a partir daqui, se considera que de fato esse período teve uma irregularidade aí de sequência? Muito oportuna a pergunta, até para voltar a esclarecer essa situação. Esse período de 2021 a 2023 não teve conselho deliberativo. Tá? Essa vacância, ela vai ter que ser agora... o administrador provisório ou na próxima gestão vai ter que, inclusive, fazer uma auditoria retroativa para verificar a questão de contratos, para verificar o que foi válido, o que não foi. Porque, de fato, não existiu essas diretorias e essas decisões que foram tomadas vamos colocar em nome do Batatais Futebol Clube, eu considero que elas são todas nulas. Então, esse período não recupera. Recupera, sim, eu estou dizendo. A próxima gestão, acho que o administrador provisório não vai nem ser necessário fazer isso, mas a próxima gestão tem que fazer uma auditoria daí para trás, nesses últimos 4 anos, de 2020 até 2021, quando foi a última representação legal que o Batatais teve. E aí, o Pedro questionando aqui, não é? Se não houve gestão e não havia autoridade dessas pessoas, o que foi feito, empenhado, pago, recebido, etc., né, de fato, não é, em especial os débitos, são do Batatais ou são de quem fez a ação? Vamos lá, todo administrador responde pela gestão nos limites. Quais são esses limites? São os abusos, tá? Então, se eu fiz uma gestão abusiva, esse abuso a responsabilidade é do gestor,
e não da entidade. Então, isso se confunde muito o que é gestor e o que é a entidade. Então, por isso que eu sugeri, eu acho que tem que ser feito, é exatamente essa auditoria, para apurar responsabilidades, porque se eu tomo alguma decisão, eu tenho que ser responsável por ela. Até que ponto eu envolvi vamos colocar a entidade, por exemplo, um campeonato da federação. Se eu estou irregular e inscrevi a entidade de forma irregular, isso vai ter que ser apurado, porque foi feito de maneira oficial. Então, essa apuração de responsabilidade, Pedro, é uma situação muito delicada, porque nós não podemos, principalmente porque nós somos leigos, vamos colocar assim, numa situação dessa, estar opinando se é responsabilidade do gestor. Isso tem que ser apurado, ou judicialmente, ou através de uma auditoria independente, mas tem que ser apurado sim, porque é a única coisa que eu garanto. A entidade, o clube, a associação, não pode ser prejudicado por atitudes de, vamos colocar, de seres humanos, porque a pessoa jurídica, ela precisa de um ser humano, de uma pessoa física, para gerir os negócios dela. Isso tudo tem responsabilidade. Nós sabemos como funciona as grandes empresas, que são sociedades anônimas e que não, vamos colocar, que não tem um dono, tá? Então, muito mais responsabilidade são essas pessoas que nos representam. Então, existe sim uma responsabilidade a ser apurada. E verificar, inclusive, o que foi válido ou não. Porque alguns contratos de publicidade, teve a publicidade, ficou lá, etc. Então, é aquela história, é a prestação do serviço e a contraprestação. Esse tipo de coisa eu acredito que seja válido, que não teve prejuízos. Agora, a partir do momento que existiu um prejuízo ou foi penalizado por algum motivo, aí sim eu acredito que tem responsabilidade. Rafael também parabenizando aí pela clareza nesse momento agora, né, e no alinhamento das decisões. E Mourão ele perguntando a respeito justamente da questão de se colocar a base, não é, aí funcionando com déficit de estrutura, déficit financeiro, né? Como é que tem sido esse desafio? É bem complicado, né? Porque vamos dizer assim, a gente começa um trabalho negativo já, né? Tanto é que a gente tem uma dívida da federação aí de quase 50 mil reais que foi deixado pela gestão passada, que se essa dívida não for paga até um certo determinado tempo agora, a gente correria o risco de não competir nessas categorias de base, né? Então, infelizmente, a gente está colhendo frutos negativos da gestão passada ainda. Mas estamos correndo atrás, estamos regularizando tudo e já deu tudo certo. Vamos pensar sempre positivo. Perfeito. Doutor, aqui não é o José Carlos aqui perguntando a respeito de tempo ou perspectiva para se colocar a casa em ordem do ponto de vista jurídico, né? Existe um cronograma ou é uma questão que não se pode colocar data porque o trâmite é complicado? Não só pode, como deve fazer uma perspectiva de prazo. É o que eu disse, é provisório mesmo. Então, eu acredito que o administrador provisório, ele aí em 6 meses, ele tem que estar com uma eleição convocada. Porque o primeiro mês é para ver o que está acontecendo, o segundo mês para já começar a convocar o pessoal, tem os prazos próprios, estatutários, porque aí sim segue o estatuto, que a gente estava falando, se for fazer, que faça bem feito, seguindo todos os trâmites legais. Então, eu acredito que com 6 meses nós poderíamos estar, eu me comprometi a estar auxiliando juridicamente essa transição, me coloquei à disposição, independente de partidos, independente de chapas, independente de adversários, que para mim, no caso, eu sou, entre aspas, um contratado do Batatais Futebol Clube. Eu vou tentar trazer para a nova diretoria administrar. Eu não sou administrador, não quero administrar, mas a situação é que o Batatais precisa de uma diretoria. O Batatais precisa de um conselho deliberativo, de um conselho fiscal. Nessa última eleição, nem conselho fiscal constou da ata, então tinha uma série de realmente irregularidades na elaboração disso. E o Batatais, a gente estava até discutindo aqui com relação à estrutura que Batatais tem. Batatais tem uma estrutura de campo de futebol magnífica, fantástica. Deve milhões, mas aquilo ali vale e deve conseguir gerar milhões.
a ideia da nova presidência, e eu acho que deve ser uma coisa que deveria seguir os próximos, é transformar o Batatais não só no futebol, coloca outros esportes paralelos ali, usar aquela estrutura, sei lá, sonhando alto, mas hoje existem grandes parcerias como do Allianz Parque, do próprio da Itaquera. Então, você conseguir conciliar o futebol com outras atividades. Tem espaço lá, poderia colocar quadras de beach tênis, quadra de tênis, quadra de vôlei, de futevôlei. Eu não sei, eu acho que isso tudo a gente conversando com a presidência, os planos que ele tem para trazer o Batatais de volta para o cenário. E eu acho que devia seguir nesse trabalho. Mas, como eu disse, a minha função... Eu estou falando isso opinando de fora. A minha função, eu fui contratado para trazer a regularidade jurídica ao Batatais. Então, eu acredito que a pergunta que ele fez é de que em 6 meses eu acredito que a gente consiga sim. Tem tudo para conseguir. Nós temos capacidade, oportunidade para estar fazendo isso. Perfeito. O Alberto aqui, Mourão, colocando também uma outra questão, né? A gente falou aqui da necessidade de uma auditoria, de levantamento de outras ações, e ele coloca, né? Isso também custa, né? Como colocar, né, num momento de tanta dificuldade também, um levantamento que é necessário, que é fundamental aí, e que vai ainda custar mais para o time, além do prejuízo já causado no passado. Nova presidência aí, a gente já contratou uma equipe de auditoria, já está fazendo essa auditoria já, de 5 anos para trás. Como você disse, né, isso aí custa, né? Então a gente está trabalhando por enquanto com a venda da parte externa do clube, da área de propaganda, da área externa, da parte interna do clube também, né? E estão procurando parcerias, né? Porque só para manter o Batatais Futebol Clube hoje, vou dar uma base aqui para vocês, que só o IPTU de parcela por mês são R$3.000. Né? Fora força, fora funcionários e tudo mais. Então, para manter o clube já custa dinheiro, né? Então, a gente conseguiu trazer uma grande parceria com o Bernardo, que é um parceiro nosso aí, mandar um abraço para ele também, que está aí com a gente também, que vai estar investindo no clube também, mas a gente sempre vem buscando novos parceiros, novos apoiadores, né? Que é uma via de mão dupla, né? A gente tem um espaço lá no estádio da área externa, que a gente sempre vem aqui fomentando, para nossos empresários da cidade, que quer pôr sua marca lá e tudo mais, e com isso a gente vem lucrando em cima disso para poder pagar as contas e poder manter o clube em si, né? Porque só isso aí já custa muito dinheiro. Exatamente. Você falou aqui da questão da venda externa, dos patrocínios, não é? E o Igor aqui também perguntando, né? As pessoas que se interessarem, né, que quiserem apoiar o clube, como é que podem fazer isso? Podem me procurar diretamente nas minhas redes sociais, tá? Põe Altair Mourão nas redes sociais aí, vocês vão conseguir me achar, que aí a gente conversa lá e eu passo o contato diretamente da pessoa que é responsável por isso. Muito bom. Também aqui o Zé Francisco, doutor, perguntando a respeito justamente, né, uma auditoria, uma apuração aí das problemáticas do time. Ele lembra, inclusive, a questão de aluguéis de estrutura que nem do time eram, né, como a antiga base lá na antiga FEBEM, né? Se isso está sendo também apurado e para onde foram esses recursos? Tem ideia disso ou cabe a auditoria? Não tem como a gente fazer suposições. Seria até leviano da nossa parte fazer qualquer suposição, que desviaram, pegaram dinheiro, montaram alguma coisa. Então, eu acho um pouco, vamos colocar assim, leviano, a gente está interpretando situações, fatos, comentários que em Batatais comentam-se, lógico, Batatais é nosso, nós temos que comentar. Então, eu não estou criticando quem comenta, não. Eu até sou um dos que gostaria muito que se apurasse isso, e onde é que foi parar esse dinheiro, como que foi feito, se vendeu alguma coisa, se comprou alguma coisa. Exatamente. Isso é patrimônio nosso, não é como a gente estava discutindo. Não é dono do Batatais, o Batatais é da cidade, o Batatais são dos associados, é um patrimônio que nós temos, não só físico, mas como histórico e cultural. Você mesmo conseguiu o tombamento do Batatais, isso foi fantástico. Então, toda uma história que o Batatais tem aí, mas que nós não podemos opinar agora. O que eu disse, eu falo isso, às vezes o André, o presidente, quer fazer e quer... Nós não temos que tomar nenhuma atitude agora.
O que nós precisamos fazer agora é apurar, regularizar a direção do Batatais. O Batatais andar. O próximo, para o Batatais andar, para a gente conseguir tirar da estagnação. A partir da nova diretoria, uma das primeiras missões que a nova diretoria vai ter, nós já estamos começando a fazer isso, até para parar o que tiver errado. Essa é a principal função hoje das nossas auditorias, do nosso levantamento. Para o que está errado. O que está andando certinho, a gente tenta manter, porque é o que eu te disse, são coisas que a contraprestação existiu, então não tem muito o que fazer. Mas a primeira missão que a nova direção vai ter que fazer é realmente apurar detalhadamente e responsabilizar quem quer que seja. Exatamente. Que tenha feito qualquer tipo de é o que eu disse, a má gestão, ela hoje em dia, principalmente, ela é cobrada, porque ela é um representante nosso. Sim, tem ferramentas aí. Temos ferramenta suficiente. Hoje em dia não se vai enganando todos durante tanto tempo, tá? Você sabe como funciona hoje o cruzamento de informações, a própria Receita Federal de um lado, a Receita Estadual do outro, o município de outro. No nosso caso, a federação, que também está lá. Pode ter passado isso, ela não ter percebido que a diretoria não existia? Pode. Então, isso tudo também vai ser apurado. Nós não estamos afirmando nada, vamos colocar assim. E é justamente o que o Miguel questiona, não é? Como é que, com essa irregularidade, pôde-se fazer um registro? Né? Nos últimos 2 anos. Exatamente. Sim, essa é uma outra discussão que nós vamos ter que levar. Infelizmente, se vocês conhecem esse termo famoso tapetão, né? Mas nós vamos, infelizmente, ter que levar para o tapetão da federação. Exato. Como que ela aceitou, nos últimos 2 anos, uma diretoria em tese, tá, gente? Nós estamos colocando isso tudo bem assim, que pode ser considerado irregular. Após apurada a regularidade dessa diretoria que foi eleita não por um conselho novo, mas pelo conselho passado, o conselho, na verdade, em vez de eleger 2 diretorias, ele elegeu 3. Então, tem essas questões que precisam ser apuradas e, a partir daí, considerando irregular, nós vamos chegar na federação e questioná-la, vamos colocar, por que isso? E o que aconteceu? E os jogos desses últimos 2 anos, eu sei que o Batatais foi penalizado, isso está valendo, não está, mas, o que eu disse para vocês, agora a nossa função é seguir para frente. Exato. Essas questões vão ser apuradas, analisadas, com certeza. Não diria que vai ser uma novela, mas vai ser um filme que tem que ter começo, meio e fim. Perfeito. E aí também aqui o José Ricardo colocando, né, que espera que de fato tenha aí a solução e que a cidade acompanhe de uma maneira mais próxima para não voltar à problemática, né? Porque infelizmente também sempre é um risco, né, Mourão? Exatamente. O problema é que o Batatais, vamos dizer assim, o pessoal foi empurrando com a barriga durante muito tempo, né? Então teve muita coisa errada lá dentro, que, como o doutor falou, que essa nova auditoria aí, quem fez coisa errada vai ser nomeado, vai ser dado nome a todo mundo e vai ter que pagar por isso. Lombardi, nessa questão específica aí que a gente falava no bloco passado, né? Olha, né, conseguindo essa pré-regularização, se é que a gente pode chamar assim. Provisória. Uma provisória, né, regularização provisória, e encaminhando agora essa parte de ordenação, organização, como você falou, né, mais uns 6 meses, o trabalho não acaba, né, a gente tem que lembrar isso, né, você elege-se uma nova diretoria, mas todas essas pendências que se tem no passado, ainda mais o que vai apurar aí uma possível sindicância, tem que ser tomadas medidas e isso leva tempo, existe uma burocracia aí a ser seguida. Eu acredito que não termine essa auditoria e essa apuração antes de, vamos colocar assim, pelo menos mais 6 meses. Após a nova diretoria tomar posse, ela vai pegar tudo que nós estamos fazendo de maneira provisória, tá? E essa documentação vai ser passada para a nova diretoria tem que dar sequência nela. Ela já sabe que, e é o que vocês estavam dizendo agora, eu acho que compete a nós, torcedores, não só de futebol, mas torcedores pelo Batatais, cobrar e não deixar
somente na época dos times ou só quando dá problema, a gente acompanhar isso. Eu acho que a imprensa tem feito muito, e eu acho que deveria colocar igualzinho a gente tem alguns outros programas que colocam um prazinho, sabe aquele prazinho assim? A gente colocar um prazo até para nova direção, como eu estou aqui afirmando que nas piores das hipóteses, em 6 meses a gente está com essa situação pré-definida. Mas eu gostaria de estar trazendo essas informações, lembre-se, sempre, infelizmente, sempre do lado jurídico e organizacional, administrativamente. Paralelamente, aquela pessoa que acha esse assunto muito chato ou desagradável, segue a questão do futebol, que é o que interessa mesmo, que é alegria, que é torcida, que é passa raiva, que é etc., mas com aquele que é a função do futebol mesmo. Nós estamos aqui de uma maneira, vamos colocar, excepcional e especial, porque surgiu a situação, enquanto a gente esperava que fosse tranquilo a transição, a sequência de acompanhamento dos processos. Vocês sabem que Batatais, infelizmente, tem muitos processos por deixar... O Mourão usou um termo aqui que não é muito jurídico não, mas vocês sabem o que é: empurrar com a barriga e vai deixando para lá, e vai fazendo acordo e não cumpre, e vai... isso tudo tem prejudicado ao longo do tempo, porque não se, vamos colocar, zerou e começou de novo. Sempre vem seguindo mesmos passos. Então, eu acho que a proposta para a nova diretoria que vem aí é renovar uma situação, trazendo uma tranquilidade para os torcedores e uma segurança para o próprio clube estar regular perante os órgãos que se exige. Isso é o mínimo que a gente pode fazer em termos de... E sempre quando se monta uma diretoria, você tenta colocar pessoas ali que entendem do assunto. Então, não adianta você colocar um técnico de futebol na tesouraria, sabe? Ou vice-versa, colocar um tesoureiro para ser técnico de futebol. Então, eu acho que o principal da nova administração é que ela escolha bem as pessoas para cumprirem aquele mínimo necessário. É o mínimo necessário. É fazer as eleições, fazer as publicações dos editais, cumprir com o que o regulamento. A primeira coisa que uma pessoa que vai fazer parte de uma associação, de uma entidade, qualquer que seja, é ler os estatutos daquela associação, é conhecer no que está trabalhando. Não, eu faço parte de tal associação. Você conhece os estatutos? Você já leu o que se propõe? Quais são os direitos e deveres que tem aquela diretoria? Eu acho isso muito interessante. Então, eu espero estar vindo próximas vezes aqui apenas para estar mantendo com vocês essa atualização das atividades que eu estou exercendo agora, que são excepcionais, e depois só alegria com o futebol e que Batatais volte a brilhar como sempre fez. Perfeito. Amém. Mourão, também aqui, né, o Caio coloca uma questão que eu acho que é importante se considerar, que muitos dos arrobos, ele coloca aqui, né, feitos na gestão do Batatais, foi na busca de resultados. Ou seja, se mira um resultado atual, de hoje, e se esquece que o time tem futuro. Exatamente. Né? E aí acaba se comprometendo aí todo o ciclo, não é? Ele coloca justamente isso, né? Como é que vocês estão pensando em conciliar, né? Participação, ação, resultados, mas sem comprometer o clube mais do que ele já está comprometido. Exatamente, né? Eu acho que uma coisa que a gente tá com essa nova diretoria, com esse novo parceiro, né? O primordial é o quê? Categoria de base. Você tem que ter jogador na categoria de base que pode suprir o profissional futuramente, né? Então, não sei se o ano que vem a gente vai estar na ativa com o profissional ou não, porque se a casa está desarrumada, a gente vai lá, disputa um profissional, você acaba desarrumando mais a casa ainda, né? Porque hoje em dia você precisa ter um registro do jogador profissional de um salário mínimo. E você põe aí 30 jogadores a um salário mínimo, o clube hoje não tem essa segurança financeira de fazer isso. E se fizer isso, é mais uma dívida e mais um ano que vai ficar endividado. Então é uma coisa, essa nova diretoria que a gente está batendo na tecla, que a gente não vai fazer loucura. E a gente não vai deixar dívida e fazer dívida no Batatais. Então o que a gente vai fazer agora? Com o Bernardo, com os parceiros que estão aí com a gente. Trabalhar com responsabilidade, principalmente com a categoria de base. A gente precisa ter jogador, a gente precisa formar jogador aqui na cidade. A cidade é um celeiro de atletas, né? Tem muitos e muitos atletas aí na cidade, tá? E é isso que a gente vai fazer,
né? Mesmo se amanhã ou depois a gente for fomentar a disputar um campeonato profissional, vamos fomentar jogadores da cidade, por que não? A gente tem vários jogadores aqui na cidade que têm plenas condições de estar lá no time profissional do Batatais Futebol Clube, né? Que é o que a gente está fazendo. Que o pessoal e os torcedores aí podem ter certeza que essa nova diretoria não vai fazer loucura igual diretorias passadas, porque eles faziam pensando no momentâneo, né? Tentando montar um time, faziam dívidas e depois, eu vou fazer a dívida esse ano que o ano que vem eu vou embora. Aí o administrador vai embora, a dívida fica com o clube, né? Infelizmente isso aconteceu, já acontece ao Batatais durante vários anos. E vocês podem ter certeza que a partir de agora isso não vai acontecer mais. Muito bom. Doutor, eu quero agradecer a participação conosco, desejando aí energia, não é, para conseguir solucionar aí todas essas questões e deixando o programa aqui sempre à disposição para acompanhar e para mostrar esse passo a passo aí de reestruturação do nosso Batatais Futebol Clube. Eu que agradeço a presença, o convite, a oportunidade da gente estar trazendo questões, infelizmente, jurídicas que envolvem uma entidade tão importante quanto o Batatais Futebol Clube, mas espero também a gente sair dessa situação vitoriosos, não só vitoriosos juridicamente falando, porque não é vitória nenhuma. A gente está corrigindo erros até grosseiros do passado, mas vitoriosos sim, que é como se diz, por que não? Eu não sou um futebolístico acirrado e conhecedor do assunto, mas por que não formar essa nova juventude? Em vez de trazer gente de fora, a gente está conseguindo manter aqui. Batatais sempre teve muita tradição nisso. E como tem muita tradição jurídica também, Batatais é um berço jurídico e é um berço de esportes. Então nós precisamos valorizar essas duas coisas. Eu espero estar numa próxima oportunidade aqui para a gente estar falando de assuntos mais, vamos dizer, mais agradáveis. Mas não deixa de ser também uma boa notícia saber que o Batatais não está fora das competições de base. Mourão, gratidão pela participação. Fica sempre aqui o espaço do programa para divulgar as ações, não é, esperando aí que a base, não é, consiga se estruturar bem, tenha bom desempenho e mais do que tudo, né, consiga trabalhar harmoniosamente com o Batatais, não é, colocando de volta o time ativa e não prejudicando mais do que já está prejudicado. Exatamente. Obrigado, Luciano, pelo espaço. E é que eu falo para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo tem que lutar pelo Batatais Futebol Clube, não contra o Batatais Futebol Clube. Que a partir disso a gente vai conseguir fomentar coisas futuras lá na frente, né? Já vem aqui convidar o pessoal aí, sábado agora às 9 da manhã, lá no Cicatenão, gente, molecada do Sub-18, vão estar jogando a final da Taça Juventude. Pessoal que gosta do Batatais Futebol Clube, vamos lá assistir a molecada do Sub-18 lá. Quem sabe esses não são os nossos futuros jogadores ali do time profissional. E mais uma vez, obrigado TV Educador pelo espaço.